A situação atual na Rússia é um verdadeiro pesadelo. O país mergulhou na sua fase mais sombria e assustadora da história moderna. Não se trata apenas das ameaças vindas do exterior, como mísseis ucranianos. O verdadeiro terror vem de dentro, de suas próprias feridas, nervos à flor da pele, e de uma sociedade à beira do colapso. Como chegamos a esse ponto? E quem são os verdadeiros responsáveis por esse caos? Vladimir Putin, o homem que controla tudo, manipula as cordas de uma sociedade em crise. Ele criou uma teia de violência, medo e impunidade. Centenas de milhares de criminosos condenados e ex-convictos agora estão nas ruas, muitas vezes enviados para a fronteira, sem qualquer remorso. São cerca de 180 mil indivíduos endurecidos, que passaram por processos de reabilitação forçada. Muitos deles presos por crimes comuns, agora se juntam à guerra, seus nomes apagados do passado, suas vítimas esquecidas. Para esses combatentes, o Kremlin oferece uma única recompensa, liberdade provisória e o retorno ao conflito. Em troca de seus serviços, recebem bônus de até 200 mil rublos, uma verdadeira indenização para quem aceita matar ou ser morto na linha de frente. Mas qual é o preço? Milhares de traumatizados vítimas de horrores, agora carregam o peso de antigas dores, armados apenas com a certeza de que devem lutar ou fugir. A situação fechou sua porta. Hoje, mais de 550 civis e 465 ex-militares retornaram em caixões ou desaparecidos nas sombras do sistema. Para o povo, tudo virou uma grande confusão. As forças policiais que deveriam proteger, se tornaram um reflexo do caos. Em muitas regiões, como Leningrad, uma única linha de polícia controla áreas de centenas de quilômetros quadrados. Como isso é possível? Por que o país entrou nesse frenesi de destruição? A resposta está na derrocada econômica e política. Salários que não passam de 38 mil rublos, menos de $400, deixam os jovens desmotivados. Enquanto isso, o Kremlin distribui bônus de até 200 mil rublos para quem aceita ir para a guerra. A juventude sem esperança é levada para o fronte ou abandona o país. O sistema judicial também virou uma máquina de injustiça. Soldados que voltam da guerra, mesmo após cometerem crimes, recebem penas leves, tratados como heróis. Muitos ex-convictos que fizeram parte do Wagner, voltam a cometer delitos e são considerados inocentes, suas fichas limpas por decreto. Essa violência patrocinada pelo Estado alimenta uma espiral escura, onde o crime e a impunidade são norma. Em 2023, a mídia independente documentou esse caos. O Kremlin ordenou que os veículos não mostrassem a verdadeira face da criminalidade aumentada por soldados retornados. Assim, o povo não sabe que na própria rua, a violência cresce assustadoramente. Juízes têm mostrado benevolência injustificada, transformando criminosos em supostos heróis. Por trás desse cenário, há um segredo ainda mais sombrio. Documentos revelam que milhares de soldados desaparecidos, declarados mortos ou sumidos, nunca tiveram seus corpos enterrados oficialmente. Aproximadamente 90 mil desses soldados envolvem processos de declaração de desaparecidos e mortes, com milhares de novos casos surgindo semanalmente. Na prática, o regime evita reconhecer a quantidade real de mortos. Assim, o governo não precisa pagar indenizações nem fazer funerais. As famílias desesperadas percorrem os corredores das cortes, buscando respostas enquanto a nação se divide entre o silêncio oficial e o caos nas ruas. Aqui, os vulneráveis não são apenas soldados. São criminosos impunes que agem de forma descontrolada. Homens como Alexander Lomachin, que saiu do Wagner, matou um homem deficiente após uma discussão com álcool. Outros, como Mikhail Muloshov, que já cumpriu pena, mataram pessoas sem qualquer remorso, muitas vezes sem aviso. E a cena mais aterrorizante? Quando esses criminosos, na hora do julgamento, exibem uma frieza assustadora. Sem sentir culpa, eles dizem que ainda podem ser úteis para matar mais ucranianos, para continuar a guerra. Essa atitude revela um colapso moral, uma sociedade que já perdeu seus limites. Dados da polícia revelam a gravidade. Em 2025, o número de homicídios envolvendo militares quase dobrou, chegando a 116 casos só na primeira metade do ano. Crimes de maior gravidade atingiram um recorde de mais de 333 mil ocorrências, num período de 15 anos. O medo toma conta da população. Quem está ao seu lado pode ser um criminoso, um condenado, ou um soldado retornado sem alma. O que mais assusta é que o Estado, ao invés de combater essa degeneração, alimenta essa nova elite de criminosos. Os recursos de segurança são gastos cada vez mais, enquanto o caos ameaça romper o país por dentro. As pequenas cidades russas hoje vivem no terror, com soldados fugitivos nas ruas, e a polícia cada vez mais impotente. Dentro do próprio Ministério do Interior, há uma paranoia que beira o insano.
Cientistas russos que poderiam ajudar a desenvolvimento tecnológico são perseguidos por suspeitas de traição. Pesquisadores em mísseis hipersônicos essenciais para a defesa agora são presos, uma autodestruição científica programada. Tudo isso levanta uma questão: essa fratura profunda pode realmente ameaçar o próprio Putin? Recentemente manifestações contra ele surgiram até em São Petersburgo, com estudantes clamando por sua saída. E esse sentimento de revolta cresce com famílias desesperadas, sem saber se seus entes queridos estão mortos ou desaparecidos. O país está no limiar de uma crise total. A própria estrutura de controle virou uma teia de mentiras, violência e medo. A esperança se esgota, enquanto o mundo observa de perto. O que será do futuro da Rússia? Quando analisamos a cidade de Leningrad regional, percebemos que ela simboliza o colapso de uma estrutura. Passeando por suas ruas, o silêncio quase inquietante é cortado apenas pelo som distante de sirenes e passos apressados. A escassez de policiamento é aparente. Uma única patrulha de segurança cobre centenas de quilômetros quadrados. Como tudo chegou a esse ponto? A resposta é uma combinação de fatores econômicos e políticos. Por que o policial, que ganha cerca de 38 mil rublos, menos que um caixa de supermercado em Moscou, é deixado à deriva? Enquanto isso, o Kremlin distribui centenas de milhares de rublos para enviar soldados à guerra. Putin oferece bônus de até 200 mil rublos, mais vantagens adicionais, para quem aceitar ir à linha de frente. A juventude com chances de emprego está sendo atraída pela força ou fugindo do país. Transformar-se em policial deixou de ser uma opção atrativa. Mas o problema vai além da segurança pública. O sistema judicial virou uma peça de ficção gélida. Uma política de anistia, lançada por Wagner entre 2022 e 2023, prometia um histórico criminal limpo em troca do serviço militar. Desde 2024, essa prática se deu através do Ministério da Defesa. Ainda assim, cumprir a lei se tornou uma decisão econômica. Quem serve diminui suas penas. O que é mais perturbador? Os tribunais tratam alguns soldados como heróis, até mesmo por terem participado na guerra. Há inúmeros registros que mostram ex-combatentes que cometeram crimes recebendo sentenças brandas, com justificativa de patriotismo. E a tragédia? Muitos desses homens com registros limpos voltam a delinquir. E suas ações graves, assassinato, violência, muitas vezes são descartadas, como se nunca tivessem acontecido. As próprias instituições promovem essa impunidade, segundo o relatório do meio de comunicação Medusa. Em 2023, ordens diretas do Kremlin aos meios de comunicação foram claras: não divulgar crimes cometidos por soldados que retornam da linha de frente, para não prejudicar o moral público. Assim, o povo russo não tem ideia do aumento real da violência nas ruas de suas cidades. Como consequência, a lei se torna um tapete escorregadio, uma margem tênue entre justiça e anarquia. Você consegue imaginar? Ou será que o próprio sistema, com seus segredos sombrios, está deslizando para um abismo sem volta? Nos bastidores da justiça, uma realidade assustadora se desenrola. Os crimes cometidos por soldados que retornam do fronte são silenciados, escondidos a um custo terrível. Uma ordem direta do Kremlin em 2023 orientou que não se relatasse essas ações. A mensagem era clara: não abale o moral público. Assim, a população desconhece a verdadeira magnitude da violência que se alastra pelas ruas. Juízes mostram clemência simplesmente porque os acusados estiveram no fronte. Palavras como herói não aparecem nas declarações oficiais, mas a sensação é que a impunidade se tornou regra. E uma outra realidade mais sombria insiste em se ocultar: os soldados fantasmas. Segundo o relatório de uma mídia independente de dezembro de 2025, há pelo menos 90 mil processos de declaração de soldados desaparecidos mortos nos tribunais russos. Desde meados de 2024, cerca de 2.500 novos casos chegam às cortes semanalmente. Você consegue entender o que isso significa? O Estado não traz de volta os corpos das vítimas. Os soldados mortos são oficialmente considerados desaparecidos. Se classificados dessa forma, não há pagamento de indenizações nem funerais. Assim, o regime de Putin nega oficialmente as mortes, corta custos e evita admitir fracassos militares. As famílias seguem vagando pelos corredores dos tribunais, tentando provar que seus filhos estão mortos enquanto a história real permanece escondida. Vamos tornar isso mais palpável. Essas pessoas não são soldados veteranos no sentido tradicional. Quando se observa mais atentamente, fica claro que eles não possuem reflexos militares profissionais. Na verdade, agem como criminosos impulsivos, descontrolados e altamente violentos. Álcool, trauma, o hábito de manipular armas e uma sensação de impunidade transformam esses indivíduos em bombas relógio nas ruas.
Um exemplo é Alexander Lomachin, que voltou do grupo Z-Storm e após uma discussão alimentada por álcool na região de Ulyanovsk, apunhalou e matou um homem deficiente. E essa é apenas uma das muitas histórias de destruição que permanecem silenciosas, escondidas sob a superfície da fachada oficial. Você consegue imaginar até onde essa violência pode chegar? E o que está por vir, quando as consequências dessas ações finalmente explodirem? Na fascinante realidade atual, há um clima de medo e caos que se espalha pelas ruas russas. Bares, praças e mesmo dentro de casas, cenas de violência inesperada se tornaram rotina. Incrivelmente, indivíduos com históricos criminais, muitas vezes traumatizados e impulsivos, estão hoje soltos e violentando a ordem pública. Você consegue imaginar a sensação de caminhar por uma cidade onde a própria lei parece perder força? Tudo começou com um caso brutal em Ulyanovsk. Alexander Lomachin, ex-militar da unidade Z-Storm, retornou às ruas. Em um bar embriagado discutiu com um homem deficiente. Sem pensar, esfaqueou até a morte. Como uma bomba relógio, essa violência revelou uma ferida aberta, a impunidade. E essa ferida só se ampliou. Outro episódio chocante reforça a dimensão do colapso. Um ex-presidiário, conhecido como Rozomachin, que tinha lutado nas fileiras de Wagner, saiu da prisão após a clemência do sistema. Sua liberdade durou apenas 10 dias. Ele assassinou uma idosa, dona do quarto onde morava. Não parou por aí. Mikhail Moloshov, também ex-militar de Wagner, matou 2 pessoas ao dormir, sem aviso. O que assusta ainda mais? O que esses criminosos dizem na frente de juízes. Sem remorsos, eles afirmam que podem ser úteis. Categoricamente prometem mandar mais ucranianos ao outro mundo. Não é a arrogância de um louco isolado, é a evidência de uma corrupção moral criada pelo próprio Estado. Dados do Ministério do Interior mostram a gravidade. Nos primeiros 6 meses de 2025, os homicídios envolvendo militares dobraram em relação ao ano passado, com 116 casos oficialmente registrados. É só a ponta do iceberg. Crimes graves ultrapassaram 333 mil, atingindo o maior pico em 15 anos. E o mais assustador, a população vive em completo desespero. Como distinguir quem é quem na rua? Quem ainda tem uma ficha limpa? As forças policiais, agora, não têm força suficiente. Esses criminosos foram elevados à condição de elite nacional por Putin. O que antes era uma guerra distante, agora se tornou a ameaça constante de uma sociedade à beira do colapso. Como lidar com essa violência desenfreada? Quais são os próximos passos de um sistema que se desmorona sob o peso de sua própria impunidade? Este é o cenário que se forma diante de nossos olhos, um panorama de medo onde a linha entre justiça e caos se desfaz a cada dia que passa. A situação na Rússia está se deteriorando de forma alarmante, criando fissuras irreparáveis no tecido do país. A população civil começa a perceber que, ao invés de proteção, o regime está armando criminosos e deixando-os agir livremente. Como uma doença se espalhando silenciosamente, essa tragédia se transforma em um efeito de sufocamento econômico e administrativo. Os índices de criminalidade explodem e os governos locais gastam cada vez mais com segurança, enquanto o caos impede investimentos e o fluxo normal da vida civil. Imagine as cidades provinciais, agora zonas cinzentas, onde quem retorna do fronte ameaça a paz das comunidades. As autoridades policiais hesitam, impotentes frente ao terror que se alastra. Em regiões como Ulyanovsk, casos de assassinatos simplificados pelo agravante de crimes pregressos são rotina. O peso dessa crise ameaça a própria autoridade do Estado, que parece estar em colapso. Menos de um século atrás, o russo tinha esperança, sonhos de progresso. Hoje, essas expectativas se desvanecem. Dentro do próprio sistema de segurança, a paranoia domina. Em vez de enfrentar ameaças externas, o FSB persegue seus próprios gênios. Cientistas como Anatoly Mazov e Alexander Shiplil, que trabalham em tecnologia de mísseis hipersônicos, agora são presos sob acusações de traição. O que antes era um país de inovação está se tornando uma prisão de gênios. E essa destruição mental é suicídio estratégico. Pode esse ódio crescente no coração da Rússia atingir ao próprio Putin? Infelizmente sim. Em São Petersburgo, universidades pediram a renúncia do líder. Há relatos de estudantes condenando a operação militar e fazendo declarações extremas contra os militares russos. Um levante silencioso, mas devastador, já se antevê. E o que dizer dos fantasmas? O regime agora lista quase 90 mil soldados como desaparecidos. Seus corpos são mantidos ocultos, enterrados sob o manto da negação oficial. Assim, evita reconhecer a derrota, reduz custos e impede que famílias enterrem seus entes queridos. A cada dia mais famílias lutam nos tribunais, tentando descobrir o destino de seus filhos.
Ao mesmo tempo, o país assiste a uma nova fase de violência e descontrole. Ex-convictos retornam à rua, não mais como soldados, mas como bombas humanas. Seus olhos, cheios de traumas, brilham com um desejo de vingança. Pessoas que há pouco tempo estavam na prisão, agora se tornam protagonistas de crimes brutais com uma frieza perturbadora. No tribunal, suas palavras são uma ameaça. Ainda posso ser útil. Posso mandar mais ucranianos para o outro lado. Uma frase que revela uma prisão moral e uma determinação violenta. Essas almas perdidas representam o colapso do sistema que uma vez prometeu ordem e justiça. A violência cresce e a frustração explode. A polícia que deveria proteger recua diante do medo. Os crimes aumentam, assim como a sensação de insegurança. Os crimes mais graves, envolvendo soldados, duplicaram em apenas meio ano. No primeiro semestre de 2025, mais de 116 homicídios envolvendo militares foram oficialmente registrados. Mas esses números escondem uma verdade mais sombria. Por trás das grades, há um exército invisível de soldados desaparecidos considerados mortos, quando na verdade estão à solta. E qual é o objetivo por trás de toda essa destruição? O Kremlin parece apostar no caos para manter sua dominação. Aumento de gastos com segurança, isolamento político, controle total. Mas a fogueira da revolta já consome as próprias raízes do regime. O medo chega ao ponto de os próprios cientistas mais brilhantes serem perseguidos. A tecnologia de mísseis hipersônicos, símbolo de uma potência, virou alvo de prisões por traição. Esse colapso interno, porém, não fica restrito às instituições. A insatisfação pública cresce silenciosamente. Em São Petersburgo, escolas mais audaciosas já clamam por alternativas, pedindo a saída de Putin. Os jovens que deveriam ser esperança se tornam vozes de uma erupção inevitável. Eles questionam, desafiam e se preparam. Por trás de tudo isso, o silêncio dos fantasmas de soldados desaparecidos ecoa como uma sentença de morte. Seus corpos nunca chegam às casas, suas famílias permanecem na incerteza e na esperança frustrada. Enquanto isso, a Rússia assiste a uma lenta, mas definitiva, autodestruição. Será que o regime vai resistir a essa tempestade? Ou a história está se repetindo? Uma coisa é certa, o silêncio inquietante de quem perdeu tudo agora começa a se transformar em gritos invisíveis. E no próximo capítulo ninguém sabe quando essa crise irá explodir com força total. A crise dos 90 mil fantasmas ameaça explodir na Rússia. Famílias inteiras estão perdidas, sem saber o destino de seus entes queridos. A burocracia e a indiferença do Kremlin prolongam esse sofrimento. Como Putin vai lidar com essa dor irreversível? A tensão aumenta. O desespero cresce. Putin tenta manter o controle com mais pressão e isolamento. Mas dentro do próprio regime, o pânico se espalha. Fazem transferências de ativos e planos de fuga para Dubai e Istambul. As elites percebem, o navio está afundando. Rats começam a abandonar o barco. As ruas gritariam mais alto se a verdade fosse conhecida. Por que Putin insiste na guerra contra a Ucrânia? Antes de 2022, sua popularidade era de 60 a 70%, sustentada por uma economia estável. Mas as rachaduras já apareciam. Manifestações contra reformas de aposentadoria e escândalos de corrupção minavam sua base. Quando a guerra começou, tudo mudou. Putin usou a invasão para reforçar seu poder, rotulando a resistência como combate ao nazismo. Mais de 20 mil manifestantes anti-guerra foram presos. Solidariedade? Um sonho quando você vive cercado por propaganda e medo. A crise econômica explodiu após a guerra. Hiperinflação de 20%, o rublo vale metade do que antes. Putin aponta o Ocidente, mas a verdadeira causa é sua própria política. Zelensky alerta, a guerra abafou a insatisfação social, desviando a atenção do fracasso econômico. Por que não parar? Porque o próprio Putin tem medo. A história mostra o que acontece quando o poder é desafiado. A União Soviética se desfez após fracassar na guerra do Afeganistão. Agora a Ucrânia virou o novo Afeganistão de Putin. A guerra é a sobrevivência do regime. Se parar, ele morrerá. Mas a fadiga se espalha. Apenas 25% apoiam uma nova mobilização. A Rússia está morrendo moral e legalmente. E a verdade aterrorizante. A guerra já não acontece só na Ucrânia. Está entrando na casa de cada russo. Não há mais lugares seguros. A ordem desmoronou. Quando a guerra acabar, a verdadeira batalha começará nas ruas. Uma revolta silenciosa, mas mortal se prepara. Você consegue imaginar o pior? Uma revolta popular que desafie anos de poder absoluto de Putin. Um evento que pode mudar tudo, ou destruí-lo totalmente. Se Putin não agir rápido, o que acontecerá? A resposta pode surpreender. Talvez uma traição interna, uma conspiração velada ou até mesmo uma revolta universal. No final, o maior segredo será revelado.
o que ele mais teme não é uma derrota, e sim, um golpe vindo de dentro. Porque às vezes a maior ameaça não vem de fora. Ela nasce de dentro do próprio coração do regime. E quando a verdade sair à luz, nada será como antes. Você está preparado para o que virá? O verdadeiro caos ainda está por vir, e a questão é, quem sobreviverá?